Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos, queridos irmãos, vamos refletir sobre a palavra de Deus dirigida a nós neste 12º domingo do tempo comum. Pegue a sua Bíblia, vamos ler o Evangelho que a igreja nos propõe para esse domingo, dia 25 de junho, que é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tomai cuidado, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos amigos e irmãos, esta palavra de Deus desse domingo dirigida a nós, nos fala do tema da coragem e do medo. Jesus está encorajando os discípulos a evangelizar e também a denunciar aquilo que está errado. O próprio Evangelho de Jesus é a mensagem da Boa Nova, mas também é uma mensagem de denúncia contra tudo aquilo que leva à morte, à exclusão, o preconceito, a desigualdade. Jesus nos ensina que tudo o que nós aprendemos dele deve ser proclamado às claras. Doa quem doer. Mesmo que as pessoas não concordem conosco, nós temos que professar a nossa fé. Claro que respeitando a opinião de todos, mas não podemos deixar de proclamar a nossa fé. No dia do nosso batismo, fomos batizados e recebemos também o título de profetas. A missão do profeta é anunciar o amor de Deus e também denunciar aquilo que está errado. O Evangelho, então, nos faz entender isso. Ao sermos batizados, ao ouvir a palavra, os ensinamentos de Jesus, somos chamados a proclamar essa palavra, que anuncia tanto o amor, mas também denuncia a dor. E é interessante que Jesus vai dizer: não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, tenhais medo daquele que pode matar a alma e mandar para o inferno, ou seja, o diabo, o demônio, o pai da mentira, o pai da omissão. O Evangelho desse domingo nos ensina que nós não podemos viver uma vida de omissão, não podemos ser omissos diante daquilo que está errado, diante daquilo que vai contra a palavra de Deus, que vai contra a vida, o respeito à pessoa humana. Nós temos que denunciar, nós temos que falar, corrigir, nós temos que usar da nossa linguagem fraterna e evangélica para que chegar às pessoas, entendê-las e corrigindo-as, podemos ajudá-las a chegar ao caminho de Deus. Jesus, no final do Evangelho, vai ser bem claro: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu vou testemunhar diante do Pai que está nos céus, mas quem me negar diante dos homens, eu negarei. Então a nossa fé não é uma roupa que a gente veste em alguns lugares e depois tira. Não, nossa fé é um jeito de viver, uma ética de vida, uma forma de pensar e de agir. Diante de qualquer pessoa nós temos que professar a nossa fé. Repito, respeitando a opinião dos outros, mas sermos fiéis a Jesus, à palavra de Deus, à doutrina da nossa igreja, sermos fiéis à fé que nós recebemos no dia do nosso batismo. Por isso é importante a nossa fidelidade à palavra de Deus, por isso a nossa fidelidade à Eucaristia, à igreja, por isso a nossa importante fidelidade a tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, para que sejamos firmes no caminho. Não podemos ter medo. A palavra não tenhais medo é repetida várias vezes no Evangelho desse domingo. Não tenhamos medo de professar a fé, não tenhamos medo de denunciar o que está errado, não sejamos omissos, mas corajosos, que tenhamos esta coragem vinda do coração de Jesus. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe você e sua família, sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.